programa Bem-Estar ao Vivo. Você é daquele tipo de pessoas que se orgulha em dizer que não fuma, que não toma remédio, que não toma bebida alcoólica ou refrigerante, mas você está prestando atenção naquilo que você consome? Pois é, Rita, a mesma pergunta vale para as pessoas que são vegetarianas ou veganas. Você tem certeza que está consumindo um alimento 100% saudável? É por isso que hoje o programa Bem-Estar ao Vivo pelo Facebook do Diário da Região vai falar sobre hortas caseiras. Curta, compartilhe e envie suas perguntas pelos comentários dessa transmissão. E os nossos convidados de hoje são o Vitor Franco, da Seio da Terra, o engenheiro agrônomo Takashi Takawa, da Hortimax, e o mestre em meio ambiente Anderson Lima, que é ministro da Igreja Messiânica, responsável pela Fundação Mokichi Okada, de São José do Rio Preto e região, e da Igreja Messiânica. Primeiro eu gostaria de saber um pouquinho sobre a diferença entre a agricultura convencional, a agricultura natural e a agricultura orgânica. Então, eu gostaria que o engenheiro Takashi falasse a respeito da agricultura convencional. A agricultura convencional nada mais é do que a agricultura que é feita em grande escala hoje no Brasil, que ela é responsável hoje pelos recordes de produtividade e de superávit da balança comercial, né? É a agricultura que usa insumos químicos como defensivos agrícolas, como adubos químicos, né? Que e usa toda a parte de estrutura convencional mesmo, que são máquinas e tudo mais, né? É isso aí. Vitor, você pode nos explicar um pouquinho sobre o que é a agricultura orgânica? Bom, hoje a agricultura orgânica ela é um manejo agrícola, né? Que as pessoas vêm despertando assim um interesse não só pela questão do alimento em si, mas pela relação que a pessoa tem para com a natureza, porque não basta você apenas consumir o alimento orgânico, sendo que o seu comportamento, o seu hábito é completamente inorgânico. Você é uma pessoa que não liga para o lixo, usa a energia desenfreadamente. Então hoje o modelo orgânico hoje ele é pautado em não tratar a terra com insumos químicos, não tratar a terra com agrotóxicos e seguir as normas dentro da legislação do Brasil que prevê a Constituição o que é hoje um alimento orgânico. Então hoje nós temos todo um código que é a ser seguido para a gente se enquadrar neste conceito de alimento orgânico. Mas além do conceito de alimento orgânico, existe uma série de práticas e relações que você também pode ser um produtor orgânico dentro de um modelo agrícola que você respeita a natureza e segue os princípios dentro da agroecologia, que é essa ciência que estuda todas essas práticas agrícolas hoje, que não trata de maneira desrespeituosa a nossa mãe terra. Ok, bacana. E Anderson, conta um pouquinho pra gente como que é a filosofia da agricultura natural. Bem, boa tarde Rita, Jéssica, os colegas, boa tarde você que está nos ouvindo, participando. A filosofia da agricultura natural foi preconizada, Rita, por Mokichi Okada na década de 30 no Japão, e ela consiste em fazer o solo manifestar a sua força, né? Então nós trabalhamos dentro da linha respeitando as leis da natureza. Respeitando as leis da natureza, naturalmente você está levando um reequilíbrio ao meio ambiente, né? Promovendo através de uma alimentação saudável que tenha energia vital, mais saúde e qualidade de vida para a pessoa. Bom, quer dizer então que não adianta muita pessoa ser vegetariana e consumir um alimento cheio de agrotóxico? E nós temos que trabalhar, Jéssica, nesse sentido, o conceito, né? Porque, por exemplo, se você falar, né, o que é mais saudável, é um arroz integral ou é um arroz que ele está polido, né? Então, naturalmente, todo mundo acha que o integral ele é mais saudável, com mais nutrientes, e é. Só que se ele é trabalhado da maneira convencional, cultivado da maneira convencional, então na casca fica requisitos de agroquímicos. Então ele polido você está ingerindo um pouco mais de agrotóxico do que ele sem casca, né? Isso já existem estudos, né, já mostrando isso, né? Acho que o engenheiro quer falar alguma coisa sobre a questão dos agrotóxicos. Então, na parte de defensivos agrícolas, né, são insumos químicos para proteção de plantas, né?
Hoje existe uma série de protocolos, os grandes supermercados hoje já são obrigados a seguir uma série de protocolos de segurança alimentar. Então existe, lógico, o defensivo químico para proteger a plantação, mas ele já é regulamentado com uma dose a ser usada, em que momento ser usado, para que ele realmente não prejudique a saúde humana. O que, lógico, vai prejudicar é o excesso, é o uso uso indiscriminado, indiscriminado do produto. Mas hoje já existe uma série de protocolos que garantem, apesar de usar um defensivo químico, ainda garantir uma segurança alimentar boa. E não existe. Defensivo agrícola, de tão demonizado que ele é mais estudado do que qualquer outra coisa, né? E usado dentro dos limites adequados, ele é extremamente seguro. Isso não tem dúvida. Vitor, você quer fazer algum comentário sobre isso? Tem aquele jargão que diz o que diferencia o veneno da cura é a dose, né? Então, dentro desses princípios, a gente tem que analisar, assim, observar realmente essa questão de respeito, né? Então, hoje a gente aqui, por exemplo, na condição que a gente se encontra hoje, no Noroeste Paulista, é uma região que tem uma incidência muito grande de cana-de-açúcar. Está próximo da bacia do Guarani, aqui do Aquífero Guarani, em Ribeirão Preto, onde é uma área de recarga. E hoje Ribeirão Preto é considerado a capital do agronegócio. Então a quantidade de agroquímico que é despejado na recarga do Aquífero Guarani é muito alta e está contaminando os lençóis freáticos e a água, que é nosso bem mais precioso. Então essa questão de dose, tratar disso é muito delicado, porque quando mexe no interesse pessoal, a pessoa extravasa e pode comprometer a vida de muitas pessoas. Então tratar disso tem que ter uma delicadeza muito grande, uma consciência, saber do que está fazendo. Porque os recursos naturais, eles são dentro dos estudos que estão sendo feitos, são limitados. E se a gente extrapola a nossa condição nosso quanto de uso, isso vai muito mais rápido do que a gente imagina. Então temos que olhar isso com bastante cautela. O ideal mesmo seria se a gente pudesse ter a nossa própria horta em casa, né? Que aí você trata com amor, com carinho, enfim, você sabe o alimento que você está consumindo. É possível manter uma horta em casa ou no apartamento sem os agrotóxicos? Lógico que sim, é possível, né? Não, pode falar. Pode falar, engenheiro. Não, Conta um pouquinho da sua experiência, depois não, você é possível, lógico, não é possível. Você, com uma horta caseira dentro da sua propriedade, dentro do seu apartamento, eles não tem esse rigor de uma produtividade, que o produtor rural, ele vive de uma produtividade do acerto de produtividade e tudo mais. Dentro da sua casa... Mas sempre vai ter a praga, né? Assim, se você não a praga vai ter, mas você não vai ter esse rigor de ter... Você que fez, você tem a certeza do que você fez ali, né? Entendi. Entendeu? Então você não tem aquele rigor de produtividade, do aspecto físico dele. Então você vai ter a sua horta de uma maneira mais saudável do mundo, né? Entendi. Fala um pouquinho... Vocês têm esse programa? Né? Dentro da linha messiânica nós temos o programa Horta em Casa e Vida Saudável, né? Que é para resgatar as leis da natureza. Então, no núcleo familiar, é muito mais do que você só produzir um pé de alface, né? Produzir um pimentão. Então, dentro da filosofia de Mokichi Okada, né? Ter uma horta em casa é você se reconectar com a natureza. É você tocar na terra, né? Você criar esse resgate dos nossos antepassados, que todos nós viemos da terra, né? A história da humanidade foi feita em cima da terra. Muitos morreram pela terra, muitos sofreram pela terra. Mas assim, em casa é fazer esse resgate. Então você cuidando de uma planta, você vai naturalmente começar a entender o que é um ser vivo. Aí, imperceptivelmente, você vai começar também a respeitar mais as pessoas também. Sim. Então a nossa filosofia, né, de horta, não é só para poder você plantar, é fazer esse resgate também, né? Nós temos várias experiências a nível de Brasil, né, muito interessantes, sabe, até de inclusão social também. Então, tá aí, as imagens estão passando, né? Isso aí um repolho, né, que ele está fechando dentro do vaso, tá? Ele é natural, não tem nada de química, não tem adubo, né? Então é possível sim você estar fazendo isso em casa, né? Uma berinjela, né, também. Então nós temos aí uma diversidade de oportunidades de trabalhar isso no núcleo familiar. Esse aí é um instituto de deficiente audiovisual,
Hoje está fazendo esse trabalho com a terra ali também, né? Então, muito bacana. Então nós temos várias linhas para trabalhar dentro do programa Horta em Casa. E Vitor, como que vocês fazem para manter as pragas, né, na sua produção e manter sempre as hortaliças assim sempre em dia para o consumidor? Essa questão assim que o mestre falou é nessa linha mesmo, assim, de trabalhar o conceito da relação para com a coisa, né? Porque quando você deixa tudo muito embalado, muito caracterizado, a pessoa perde a relação da onde que vem. Então é importante mostrar assim para o núcleo familiar essa questão de ver assim uma muda germinar, nascer, desenvolver, eventualmente pelas intempéries do tempo perde umas folhas, o fruto não fica tão bem formado, mas ela consegue acompanhar o processo, ela consegue entender que aquilo ali existe uma natureza que trabalha para aquilo chegar na condição de alimento, né? Não simplesmente estar embalado numa caixinha. Eu acho isso muito valoroso. Dentro da agricultura que a gente trabalha orgânica, dentro da agroecologia, né? A prática de você trabalhar o meio dentro dos recursos naturais que você tem, através das próprias plantas, né? Que são alguns princípios que existem, igual a laleodopatia, que você usa plantas para poder repelir alguns insetos e atrair alguns outros insetos, né? Coloca flores para atrair as abelhas para poder polonizar, coloca cheiros para espantar alguns outros insetos, porque eles são muito olfativos. Então isso você consegue trabalhar como sendo um agente dentro da natureza, como sendo um amigo da natureza. Não não como detentor daquilo que eu sei e eu vou então barrar a entrada deles. É bom que eles possam comer, só que ele não sabe diferenciar o que é alface e o que é um mato. Sim. Você sabe, então você coloca o mato nas bordas e deixa o meio para você trabalhar. E todo mundo vive numa harmonia. É esse princípio que eu acho bacana, assim, dentro da agricultura orgânica. Isso é ser orgânico, né? Que legal. E você em casa, você tem uma horta na sua casa, no seu apartamento? Se você tem alguma dúvida, manda aqui pra gente. Eles estão aqui para responder a sua pergunta. Se você também quiser, mande uma foto da sua horta. Nós vamos adorar. Jéssica, quem não tem quintal em casa, né? Não tem aquele pouquinho de terra lá no fundo, tem como ter essa própria horta, né? Existe um vaso ideal para isso? Bom, eu moro num apartamento no centro de Rio Preto. A gente tem uma floreira com algumas ervas lá. Então o princípio é bem simples. Você tem um substrato bem drenado, lógico, né? E aí você faz a semeadura do que for mais conveniente para você, né? Uma coisa que eu já vi também bem legal também, um dia andando num condomínio de chácaras, né? Tinha espaço, mas eu achei curioso assim, o que a pessoa fez, assim, até a colega que trabalha em casa fez também e deu certo. Ela pegou o próprio saco de substrato e nele mesmo colocou em cima de um caixote, furou e plantou nele mesmo. E nele mesmo ela conseguiu tirar alguns pés de alface, assim, também deu certo, né? Tem várias alternativas hoje, né? Aproveitando o resíduo, né, sólido e orgânico do próprio lar. Né? Então você pode usar o resíduo sólido de garrafa PET, cortando no meio, né? Existem na internet várias, né, linhas para poder se fazer vertical, horizontal, né? E você também pode usar também, fazer a compostagem em casa com os resíduos orgânicos do alimento, com a casca da cebola, né? Infelizmente no Brasil se desperdiça muito alimento. E dentro do princípio da nossa filosofia, né, o alimento ele tem espírito e tem matéria, né? Então, ou seja, ele é um ser vivo. Né? Então nós muitas vezes não damos vida a esse ser que vai nos alimentar, né? Então ele pode estar utilizando esses recursos em casa mesmo para poder estar fazendo sua própria matéria orgânica para poder usar dentro da sua horta, do seu jardim, na árvore de frente de casa, né? Então tem várias oportunidades. E o importante, por exemplo, quem mora em apartamento, pelo menos no mínimo tem que pegar 4 horas por dia de sol. Mas isso na hora da prática a gente vai explicando. Tá. Tem gente que diz que não tem mão boa para plantar. Eu mesmo sempre acho que a minha mão não é muito boa, que a minha planta morre, principalmente as flores. Existe isso de não ter mão boa para plantar ou isso vai depender da qualidade da terra? Tudo é o cuidado. Se você segue uma série de protocolos para o cuidar da planta, acho que não tem tanta dificuldade assim. E precisa ter alguns outros cuidados. Você ia falar do sol. Qual que é a necessidade, assim, o tempo do sol? Tem que ter cuidado para não pegar como nós estamos falando em plantio em vaso, né? Como a pessoa mora num apartamento, por exemplo, não é o dia inteiro que vai ter insolação ali, é um período do dia. Então, pelo menos 4 horas por dia a planta precisa de pegar sol para poder
entrar no seu processo biológico e se desenvolver também. É um dos pontos básicos também, né? Na verdade, planta, ela é a única ser vivo que faz fotossíntese. Então, ele vai ter que ter sol para trazer a luz solar, gás carbônico, para transformar em carboidratos. Então, ela precisa de sol mesmo, luz, para fazer a fotossíntese. É interessante porque assim, a gente às vezes acha que a planta ali ela vai nascer sozinha, né? Então existe todo um mistério acontecendo, assim, né? A energia que vem da luz do sol, essa propriedade de fazer a quebra das moléculas para poder levar os nutrientes para raízes, e todo o processo que acontece é muito fantástico. Então é um equilíbrio entre essa questão da luz, né? Essa arte de captar a luz do sol e aí também a questão da própria umidade também, que tem que estar bem equilibrada e harmonizada, e a temperatura também, porque às vezes tem muito sol e não tem uma boa proteção, não está muito bem colocada a planta, aquela luz em incidência pode cozinhar a raiz da planta e ela não desenvolve. No que não tem uma boa condição, ela fica suscetível ao ataque de pragas e doenças, e aí o desequilíbrio acontece. Então quando você sabe que você está trabalhando e sabendo manejar esses recursos, você consegue minimizar o máximo possível do ataque de pragas e doenças. Isso é um ser natural, né? E segundo o Mokuchi-Okada também, essa fotossíntese, todo esse desenvolvimento, né, da planta, do ser da planta, é feito da fusão do Sol, da Lua e da Terra. Então uma trilogia, né, que vai tá trazendo, né, todo esse processo de desenvolvimento da natureza, né? Bom, antes da gente continuar aqui, a gente tem pergunta da Juliana Ribeiro. O Vitor comentou sobre consumir alimentos orgânicos e não fazer nenhum tipo de reciclagem em casa. Para quem mora em prédio e o prédio não trabalha com a separação do lixo, o que fazer? Bom, eu moro numa área também na zona rural onde não tem uma reciclagem, né? Mas aí qual que é o comum? Aquilo que é resíduo orgânico, eu tenho um espaço lá que eu coloco tudo naquele lugar, que é na terra, né? E deixo ali, e ali faz a compostagem. Aquilo que não é orgânico, plástico, vidro, essas coisas, eu separo em 2 lixos diferentes, daquilo que é retornável e daquilo que não é. Aí eu amarro aquilo, eu trago para a cidade e levo no ponto de apoio, onde que tem as empresas que fazem a coleta seletiva. Mas o orgânico, como ela mora em apartamento, eu recomendo ela colocar eventualmente num saquinho. Se tiver no apartamento dela lá embaixo uma área que pode eventualmente colocar na grama, bom. Se não, vai numa praça pública, coloca num pé de uma árvore em algum lugar, né? Mas assim, aproveitar esse material é muito importante, porque ele é muito rico em termos de nutrientes para o solo, né? Agora, completando, né, vou fazer um desafio aqui de uma pergunta para todos e para o internauta também, né? Perguntar, o lixo existe? Realmente o lixo existe, né? Então, vamos fazer uma rápida estudo aqui, né? Se eu utilizei um enlatado, eu separei esse enlatado, ele é lixo, né? Se eu usei um refrigerante ou algum outro líquido em garrafa PET, botei essa garrafa PET separada, ela é lixo, né? Separei lá o produto da salada, separei os resíduos da salada, descasquei, isso é lixo, né? Não, isso tudo são resíduos, sólido, resíduo orgânico. Agora, a partir do momento que eu coloco tudo isso junto na lixeirinha em casa, eu produzi o lixo. Então nós produzimos o lixo a partir desse ponto de vista, né? E muita gente pergunta, mas na minha cidade não tem coleta seletiva, né? Então, o que a gente pode pensar? Não tem, mas vai fazer diferença. Tem aqueles catadores na rua, se ele vê que já está separado, ele não vai abrir o saco e deixar o saco aberto, que vai vir animal, vai sujar a sua calçada, entendeu? Ele vai levar o que está. E mesmo que ele não pegue, lá na triagem, na hora da triagem, já vai estar separado. Facilita o trabalho lá também. Então, isso são práticas simples que a gente pode fazer no dia a dia, tem coleta seletiva ou não. Antigamente, as mulheres pegavam as latas e utilizavam para plantar, né? Então, pegava lá a casca do ovo e utilizava para adubar e assim destinando. E geralmente, né, no Brasil, 70% do chamado lixo é resíduo orgânico. Então, se nós conseguirmos em casa fazer um trabalho, né, de reaproveitamento desse material, nós estamos deixando de levar para os aterros sanitários, né, 70% do que é produzido dentro de uma cidade, dentro do lar. Agora eu tenho uma pergunta para fazer sobre, é uma dúvida pessoal também, porque eu não sei qual é melhor, a semente
ou a muda, né? Ou de repente a Não, semente... isso depende muito da variedade que você vai trabalhar. Né? Tem sementes que são tão pequenas que você não dá conta de fazer uma muda de qualidade. Então, aí você vai ter que, se você trabalhar com uma muda, alguns estabelecimentos comerciais já trabalham com mudas. Eu né? imaginava que fosse mais a questão do tempo mesmo para ela nascer, assim, não? Não é. Tá. E tem coisas que é mais prático você semear direto, que nem um coentro que eu estou vendo ali, um cabanete, melhor semear direto, né? Certo. E não dá para fazer muda. Ou outras coisas você faz a muda. Você semeia numa bandeja, depois a gente vai ver lá, Sim. né? Individual, uma semente por célula. Quando ela se formar, você transplanta ela para sua horta, né? Fala, Pita, que eu tô vendo que você tá querendo Não, falar. assim, essa colocação do lixo é muito interessante, né? Porque ao mesmo tempo da pergunta que ele faz, a gente reflete, né, o que é lixo, a pergunta que se continua nessa mesma colocação é o que eu jogo fora, né? O que é o fora? Sim. Existe algo que eu jogue fora ou isso vai ficar em algum lugar? Então essa tomada de consciência ela é importante porque faz a gente rever realmente qual é o nosso papel hoje na sociedade. O que eu estou fazendo de verdade para poder contribuir para um mundo melhor? Eu falo tanto das coisas lá fora, mas qual que é a mudança que eu estou promovendo no meu dia a dia agora? Sim. Né? Então realmente aproveitar a PET e fazer um vasinho, decoração, criar alguma coisa, um porta-caneta, criar, né? Eu lembro quando eu era criança e na escola fazia aviãozinho com caixa de pasta de dente, colocava os papel higiênico, fazia os binóculos e a criançada se divertia. Essas relações são muito importantes a gente tratar, né? Para aproveitar esse resgate, né? Com o que é o lixo, né? De verdade. Sim. Bom, nós temos mais uma pergunta aqui do Serginho Lúcio Perini. Ele quer saber como evitar pragas sem utilizar agrotóxicos. Bem, Serginho, posso responder? Pode, lógico. Fique à vontade. Dentro da nossa filosofia da agricultura natural, a praga ela vai surgir a partir do momento que há um desequilíbrio no solo, né? Então, o solo, ele estando no seu desequilíbrio, então vai criar condições da planta ter alguns certos tipos de toxinas, e a missão dessa praga é pegar essa toxina. Então, nós temos aí que trabalhar o quê? Né? Trabalhar o nosso sentimento em relação à terra, e a planta está falando alguma coisa também, alguma coisa não está certa comigo. A gente observar também ela e saber, né? O que está acontecendo ali, né? E nós temos hoje tecnologia, né? Tem algumas linhas naturais, nós podemos estar usando no controle biológico, alguma coisa. Agora, dentro do lar, o resgate é nosso dentro da agricultura natural no lar, é eu entender o que aquela praga, ou aquela doença, ou aquele fungo está querendo mostrar para mim, entendeu? Aí a gente tem outros tipos de experiências, de reflexões também, através de cultivar a horta em casa. Quer falar, Fetacá? Então, a gente lida mais com produtos convencionais, que são a linha química, mas dentro de casa acho que talvez não tenha sentido usar, né? Nessa linha você tem produtos alternativos para você usar. Até mesmo a gente tem defensivos biológicos para ser usado, que não são químicos, né? Sim. E até extratos naturais de ninho, a praga já existente lá, você pode até tentar espantar ou minimizar ele usando esses insumos orgânicos também. Por exemplo, se der pulgão, você pode burrificar leite nele, né? Olha, que ele vai ajudar ele não ficar mais ali. Extrato de fumo. Minha avó, Extrato de minha fumo, avó é adepta do fumo de colocar nas plantas. Tem bastante coisa. Nós gostaríamos que vocês mostrassem aqui ao vivo como se faz uma horta. Então nós vamos propor aqui um desafio para vocês. Opa. Desafio não, porque para vocês isso é moleza, né? Desafio para mim que não tenho muita intimidade com a terra. Mas então, vocês topam mostrar pra gente sim, como que... Claro, com certeza. Nós vamos preparar aqui. Enquanto... Não. Vamos lá. Bom, nós temos mais um comentário aqui da Estela Coelho Ferreira. Ela está dizendo o seguinte: precisamos despertar nossa consciência mesmo, quando respondermos para nós mesmos. Como estamos contribuindo para todo o processo? Cuido do meu lixo? Como é que Quer é? que eu te ajudo? A Estela fez um comentário aqui, que ela concordando com vocês, essa tá. questão do lixo, né? De cuidar realmente do lixo, como que cada um está fazendo isso em casa, né? Bom, enquanto vocês preparam, eu queria saber qual que é a melhor forma de adubar uma horta em casa?
A adubação, por exemplo, se você vai fazer nessas floreiras aqui, basicamente, se você for usar o próprio substrato, ele já vem com um certo nível de nutriente. Não muito, mas vem, né? E aí, a partir do desenvolvimento da planta, você pode adubar com a parte orgânica, tem um composto orgânico para você poder usar, né? Se você quiser uma produtividade melhor, existem esses adubos preparados, que nem esse aqui que a gente tem aqui, né? Que você pode semanalmente ir aplicando, né? Para trabalhar isso aí, né? Vamos lá? Posso fazendo aqui? Opa, Só um minutinho. se quiser colocar mais para cá a mesa para você para frente, tá meio Mas você apertado sabe aí. que hoje em dia, assim, essa questão do lixo é um tema muito presente mesmo nas discussões. O Né? seu material ali, né? Então é legal assim a gente começar a ter esse trato de separar mesmo em casa, né? Porque às vezes a pessoa separa e coloca lá fora, o lixeiro passa e mistura tudo, né? Então hoje tem algumas empresas em Rio Preto que fazem alguma coleta seletiva, né? Que é uma forma de ajudar a fazer isso. Pelo menos o lixo reciclável, né? O orgânico eu acho saudável voltar para a terra. Mesmo que não é onde você mora, não é um lugar que você conhece, mas volta para a terra que você está fazendo ali uma grande ajuda aqui para todos nós. E não dá trabalho nenhum, né? Não dá separar o trabalho lixo. nenhum, às vezes está alimentando até um inseto ali, passarinho, né? Isso é bem tranquilo mesmo. Vamos plantar, então. Tá. Ó, gente, ó, primeira O engenheiro agrônomo Takashi vai... Isso aqui é uma floreira, né? Floreira normal, né? Que é comprada em qualquer supermercado. A grande a sacada dessa floreira é colocar uma mão de pedra embaixo da floreira, porque o mais importante não é a água, é tirar o excesso da água, né? Então, a gente colocou a pedra no fundo, a gente vai colocar uma O banda... vaso tem que ter furos, né? Tem que ter furo, desculpa. Tem que tirar do coisa. A gente vai colocar uma manta, né? Essa manta aqui é só para isolar a pedra. manta. Isso, isolar É uma manta normal Isso, que você vai ter em casa com as pedras. Isso. Então você põe aqui. Simplesmente Aqui você vai. sim, Isso. A manta simplesmente ela vai impedir que o substrato aqui, ó. Você pode abrir para mim aqui? Takashi, que tipo de pedra é? Que tem já gente Tem, perguntando aqui. tem pedra, existe aquela argila expandida, essa aqui é pedra britada mesmo. E Brita número simplesmente, 1, essa. simplesmente era para tirar o excesso O problema não é a água. Você tendo água abundante, você exagera na água. E a função da pedra é tirar o excesso, porque o substrato ele não segura muita água, né? É. Que seria criar um vácuo lá embaixo para quando a água penetrar, ela ter para onde E sair. a distância? E ficar Depois o senhor retida. mostra pra gente Nossa. a distância entre uma muda e outra, ou Nossa, entre uma é. semente e outra. Pera aí, então vamos lá. Eu cortei pouquinho. Ai, peraí que eu vou pegar. Não, pode deixar, pode Eu tô com deixar. a tesoura na mão. O Vamos lá, programa ao vivo é assim, gente. vamos lá. Daqui pra Não é editado, né? Bom, a gente vai plantar coentro. Tem um saquinho aqui dentro que você vai ter que abrir. Esse que nós estamos utilizando é o substrato, não é a Isso. terra natural 100%. Ó, a gente sempre fala, substrato é melhor porque o substrato ele já vem esterilizado. Quando você usa terra, você vai trazer todo tipo de micro-organismos bons e ruins que tem na terra, né? No caso daqui de uma horta urbana, uma horta dentro de casa, a gente vai trabalhar com substrato que pelo menos é certeza que você não vai trazer micro-organismos ruins, né? No caso, isso aqui é uma semente de coentro. Você pode abrir para mim, Rita, por favor? Nada Bom. de O procedimento para um coentro é o seguinte: você vai fazer um risco de 1 centímetro mais ou Deixa eu menos. mostrar aqui, eu viro É. e o senhor... 1 centímetro mais ou menos no meio dele. Você vai semear com bastante semente. Você não vai com certeza vai sair muito mais plantas do que é o necessário aqui, né? Então atrás da embalagem, no coentro, no caso, está escrito que entre um pé e outro vai ficar 2,5 centímetros. Então vai nascer um monte de semente. Então você vai tirando as sementes, as plantas no meio, depois que nascer, para que ele fique 2 centímetros uma planta da outra, e aí você vai usufruir da sua plantação, né? Takashi, eu tenho uma dúvida. Pode Sempre falar. que eu vou plantar, eu tenho a mania de apertar aqui. Então. Parece que eu vou esmagar as plantas. Isso. É isso que A gente acontece? então, você viu que a gente só fechou a cavidade aqui. Aí eu tinha um borrifador ali, tá sem água, mas... Não, mas tem água aqui, ó. Então, mas Temos o aqui. borrifador é bom Deixa eu porque colocar aqui. o borrifador ele vai colocar uma pouca umidade, né? E a umidade vai assentar, vai chegar ao substrato na semente, né?
e vai manter a umidade baixa, mas suficiente para a germinação das plantas. Tem né? água. Takashi, tem mais uma pergunta aqui, o substrato da Estela também. Substrato é o mesmo que terra adubada? Não é. Substrato é substrato. Substrato ele é uma... Que nem esse pacote que a gente está manuseando aqui, ele é, na verdade, vamos lá, um conjunto de matéria orgânica. É um produto já preparado. Isso, preparado exatamente para isso aí, para germinar as plantas, né? Respondido para a Estela. Beleza? É isso aí. O mais importante é isso aí, ó. A pedra que ficou no fundo, mesmo que você exagere um pouco, depois que a planta estiver grande, se você pegar com um regador aqui, muitas vezes, que nem a Rita falou, a gente vai jogar a semente mais para baixo. Talvez ele tenha mais dificuldade para germinar. Com um borrifadorzinho, ele vai ter uma umidade suficiente, germina. Quando ela tiver um certo porte, aí você pode jogar um volume maior de água, que a pedra que a gente colocou embaixo vai se encarregar de drenar ele, né? Então é mais assim, ó, só... Opa! Ó, só fazer um... é só borrifar. Só borrifar para você manter a umidade e ativar a semente, né? Tem algumas sementes que estão bem para fora da terra então, mesmo, é normal. Ele vai germinar. E assim que germinar, vai germinar muito mais sementes do que realmente vai Borrifa. muito mais sementes do que vai caber aqui no... Gente, esses pontinhos aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, aqui, essas aqui são as sementes, tá vendo? Tá bem para fora, ele não... É bem rasinho, tá? Bem rasinho. Tá? Takashi, pode jogar 2 tipos de sementes diferentes? É bom não fazer, sabe? Não fazer. Já que a gente está trabalhando com ambientes tão pequenos assim, talvez se você puder fazer... Lógico, pode fazer, por exemplo, aqui a gente colocou coentro. Um coentro e uma salsa, um coentro e uma cebolinha, talvez, né? Parecidas. Vamos assim, agora, o Vitor, você faz uma horta aqui pra gente? Opa! Cadê a Você enxada? prefere substrato? É isso aí. Você está acostumado com uma horta maior. Bom, vamos mostrar aqui. É a mesma... um pouquinho mais, né? É a mesma floreira, ela tem alguns furos aqui embaixo, talvez não pegue aí no seu vídeo. Tá. Então você faz os furos, né, Vitor? Geralmente a pessoa pode fazer um furo com o que mesmo? Pode fazer com canivete. A gente usa muito canivete, assim, furadeira, dá pra... né? Também, furadeira, bate com prego também, né, pra criar, assim, esse orifício para poder ter um escoamento da água depois. Tá. E aí você utiliza também a pedra? Também, pode ser também a pedra, né, vamos aproveitar a pedra que tá aqui. Você Se a casa, quando você não ter pedra, ela tiver tijolo em casa, ela pode quebrar o tijolo, caco de telha também dá certo, que é barro, mantém a umidade também, fica bom. Tá. Ou casca de pinos também, casca de árvore também fica bom. A ideia é criar um vácuo depois que a gente coloque também essa manta, para quando a gente molhar não encharcar. Certo. Porque se ficar muito úmido não é bom, não é interessante, tem que ter sempre um equilíbrio. Aí você já vem também com substrato. Ou, geralmente você mistura terra natural, como que você faz? O substrato também pronto, ele é ideal também para a pessoa que vai estar fazendo em apartamento, casa, é o mais recomendado. Tá. Se a pessoa tem uma área de campo, assim, em casa, aí ela consegue fazer um substrato, dá para fazer em casa. Ok. Quanto que você põe de terra? Tem que encher o vaso? Não precisa encher não, até porque dependendo de onde vai ficar esse vaso, se a pessoa tiver condição... Pode ajeitar assim o vaso? Pode colocar mais um pouquinho. Se a pessoa tiver condição, onde for colocar, ela colocar um pouco de uma grama seca em cima da terra para proteger, porque a terra exposta na natureza é como se fosse uma ferida da pele aberta. Certo. Então por isso que o mato vem para poder fechar essa ferida. Então quando você faz a semeadura e coloca uma palha, uma matéria orgânica e protege a terra, você está dando condição para que a água permaneça por mais tempo nesse local e o sol não evapore tanta água, e também você vai criando uma atividade biológica, porque essa matéria orgânica vai entrar em decomposição aqui e vai continuar adubando esse local. Agora, diferente do processo da semente, como foi feito um vão aqui, esse nós vamos fazer com as mudas. Como que a gente faz? Qual que é o espaço indicado? Depende, né? Depende da cultura que a gente vai trabalhar aqui, né? A gente pode estar trabalhando com o giló aqui, dá um espaçamento dos 4, 5 dedos, tá ótimo. Ok. Tá? Aí o que seria interessante? Eventualmente a pessoa ter um pedaço de cabo de vassoura com uma ponta para ela fazer um orifício aqui, porque se você faz às vezes apertando a terra, não fica algo tão cônico para a muda entrar. Por isso que tem essa cavidade cônica da muda. Eu descobri que é
esse meu problema, eu sempre faço buraco. Porque senão você aperta demais, né? Então eu vou pedir licença para você pegar aquela caneta ali, pra gente poder usar a caneta no improviso aqui ao vivo. Aí segura aqui, ó. A gente vai fazer o quê? A gente vai simular aqui isso daqui, né? Certo. Vamos mostrar um pouquinho mais ali, que agora que a câmera está se aproximando. Bem suavemente aqui. E uma curiosidade interessante, a gente fala que quando a gente vai plantar uma muda, né? Quando a gente vai plantar uma muda, a gente não faz uma cova, como convencionalmente é chamado, a gente chama de berço, porque o berço é onde a vida vai entrar aqui, no caso aqui, então, um vaso desse tamanho seriam 2 mudas. Se for o giló, até 2 estaria suficiente. 2, ok. Né? Então vamos plantar agora o giló. Plantamos já o coentro, né? E agora o giló. E aí esse que é o cuidado que tem que ter. Encaixa, coloca a muda aqui no berço e quando vai trazer a terra no pé dela, você nunca aperta o colo da planta. Você aperta a terra que está em volta. Descobri porque que eu não tenho mão boa para plantar. E aí você junta a terra que está ao redor, nunca o colo da planta. Porque senão você afunda ela demais e ela pode afogar ali, porque é toda uma questão de seiva subindo e descendo ali. Então vamos fazer o outro plantio. E depois você utiliza o borrifador ou a água? Qual que você prefere? Eu prefiro o borrifador, assim como o Takashi, porque ela acaba espalhando a água de uma forma mais homogênea. Aqui, ó, borrifador. E aí o interessante também dessa questão de plantar a horta em casa, né, das culturas, é importante a pessoa saber o que ela está plantando, porque nem todo mundo, nem toda planta, ser vivo, gosta de água na folha. O tomate, por exemplo, ele é bem delicado. Se a pessoa vai plantar um tomate em vaso, ela tem que molhar a raiz do tomate. Já a folha não é interessante molhar. Então tem que saber a cultura que você vai trabalhar para saber o quanto de água você tem que colocar. Então eu tô vendo que você está colocando bastante água diferente do Takashi, né? Então assim, é por conta do próprio... porque no caso aqui, nessa condição, a raiz já está desenvolvida, então há uma necessidade de alimento. Ali a planta estava em dormência, ela precisa nascer a semente. Ok. Tá. E aí o vaso já está pronto. O vaso já está pronto, isso. Agora nós vamos convidar o ministro Anderson Lima para vir fazer aqui o plantio. Ele utiliza, diferente dos outros, ele prefere a terra 100%. Ele não usa substrato. E você tem aqui, não sei se você utiliza também. Seguindo o nosso princípio, né? Como é um vaso, é pequeno, né? Pode ser a jardineira, que nem mostraram aqui. Porque o nosso trabalho é respeitando a natureza. Então a terra, ela é natural. Tem a sua naturalidade, né? Mesmo tendo os micro-organismos que não são tão benéficos, né, que nem o Takeshi falou, né, mas respeitando a natureza, o seu equilíbrio, né, ele vai se manter dando condições da terra ter os nutrientes para a planta poder crescer. Então aqui também nós podemos ter o vaso de plástico, tá, com furado embaixo, né, você pode comprar em qualquer lugar que venda, tá. Pode usar também o de cerâmica também, tá. Isso depende do seu gosto, né? No caso, assim, é só um tipo, né? Só uma muda, no caso... Uma muda, só coloca uma muda ou semente, tá? Também, seguindo os colegas também, nós vamos colocar também, essa aqui é uma brita número 1, né? Para poder ajudar a filtrar, né? Também se quiser fazer um também, junto também. Aí nós vamos colocar em cima da pedra matéria orgânica. Então essa aqui é diferente, não é usa aquela... esse feltro. No caso aqui, ele está substituindo esse feltro por essas folhas, né? Folhas secas que você encontra em casa mesmo, né? Porque durante o processo de desenvolvimento da planta, ela já vai virar ali também, vai se decompor virando um nutriente, né? Então nós aqui, pegamos a pedra, essas folhas, né? E colocamos aqui, não muito, só até fechar em cima. Assim, porque senão ela está indo para baixo da pedra. Só deixando aqui em cima, tá? Gente, aí ele utilizou só um pouquinho. Deixa eu ver se a câmera pega. Deixa eu tentar aproximar. Tampou as pedras, só um pouquinho tudo bem. De pedra mesmo, de folhas, né? Não precisa ser muito, tá? Então, tampando por cima, né? E aí nós vamos fazer o trabalho, porque tem muitas pessoas que às vezes têm aversão
de mexer na terra. A pessoa Sim. usa luva, ela continua desconectada da terra do mesmo jeito, né? E o nosso trabalho é o resgate à natureza. Então, na hora que eu for pegar a terra para colocar, em vez de eu pegar o saquinho para derramar, eu vou pegar na terra, tá? Você pode cheirar a terra, tá? Se ela tiver com um cheiro gostoso é porque ela está equilibrada, tá? Teoricamente, ok? Daí você vai enchendo o vasinho, né? E aqui você vai fazendo uma reflexão do seu dia a dia, né? Como que você trata o ser vivo, como que está o seu núcleo familiar, né? Lembrando da onde você veio, da sua família, né? Então você está aqui respeitando a natureza. Então nós não estamos jogando a terra, nós estamos colocando a terra com muito respeito, respeitando a terra. Tirar isso. Não, é esse vaso que está na frente, né? Isso. Então, seguindo esse mesmo princípio, tá, nós vamos estar resgatando. Lembrando que aqui nós estamos trabalhando com um elemento da natureza que é o solo. O princípio da agricultura natural é fazer o solo manifestar a sua força. Tá? Esse aqui é o princípio. Né? E quando tiver chegado aqui na borda, né, então nós já paramos. Certo. E aí? Tá? E aí nós vamos fazer o berço. Né? Que nem os colegas falaram, pode ser com a caneta, pode ser, né? Mas a pessoa em casa, se não tiver recurso nenhum, deixa eu mostrar, ela faz de maneira bem delicada, que nem o colega fez, né? A terra ela tá bem fofinha, você pode ver. Essa terra aqui eu peguei na mata. Não vai parar. Tá, não vai parar. Mas fazendo o becinho também, tá? E aí aqui nós vamos colocar a muda. Certo. Tá? Colocar a muda. Essa aqui é plantar alface, né? Pode ser alface. Pegando a muda de alface, certo. Né? E aí, respeitando a natureza do alface. Deixa eu mostrar o plantio, ver se dá pra, se não vai derrubar. Então nós vamos estar trazendo, né? Ela está um pouco murcha porque ela está porque já... né? Bem delicadamente, tá? E aqui, nesse momento, na vivência, a gente faz, eleva o nosso pensamento, agradecendo a Deus, agradecendo a natureza, né, agradecendo que ela vai se tornar um alimento para poder nos nutrir, né, agradecer a esse resgate. E aí nós vamos colocar mais folha, meu colega também disse aquela hora, para poder manter a umidade, né, depois que a gente... É importante também a folha porque na hora de você for fazer irrigação, se você for colocar água, ela vai proteger também aqui. Acho que nós temos algumas perguntas. Enquanto o senhor vai terminando o plantio aqui, a Jéssica vai falando as perguntas. Só um detalhe. Como eles mostraram o borrificador, eu vou fazer o detalhe de quem não tem com a água. Tá? Então, tem água lá ainda? Nós vamos colocar a água, tá? E na hora que essa água começar a sair é quando você para de jogar água. Então nós vamos colocar água. Ele está pondo em volta, molha também as folhas, né? Tá. É que está pequeno, né? Então estou molhando por fora. Tá vendo? Ó, ainda não vazou, né? Então a água está descendo. Deixa eu segurar um pouquinho mais alto, que daí agora está vazando. Como está muito seco, né? Então ela tá chupando. Então na hora que ela começar a descer, daí você para de irrigar, então ela vai ficar descendo aqui. Tá. Bom, tem uma pergunta aqui do Josimar Pérez, ele quer saber se algum de vocês conhece alguma horta comunitária aqui em Rio Preto. Lá na igreja messiânica, né, nós temos um terreno do lado, né, que nós estamos utilizando, e nós estamos começando a fazer esse trabalho comunitário ali de algumas pessoas, e a produção dali nós estamos doando para entidades filantrópicas, né, creche, a PAI, já fizemos algumas doações, né, também ali, tá? Agora, a nível da cidade, né, assim, ainda não começamos esse trabalho, mas ali já temos esse núcleozinho que está ali como modelo. Assim, ainda não há uma atividade, né, assim, presente aqui em Rio Preto nesse sentido, mas já é algo que está sendo já cogitado em alguns grupos de pessoas. A gente vem conversando e fomentando essa possibilidade,
Porque é algo muito forte, muito presente mesmo, essa necessidade de uma horta comunitária. Às vezes a pessoa mora em apartamento, não tem espaço, né? E tem tanto espaço público, tanto espaço vago, né? Por que não fazer algo com isso? Em São Paulo isso é muito forte, tem vários movimentos assim, de hortas comunitárias. Tem um movimento forte que chama Cidades Sem Fomes, que é bem legal também. E eu vejo que é um momento legal, propício para as pessoas que têm esse chamado, têm esse interesse, eventualmente se reunir com amigos do bairro, familiares, pessoas próximas, na sua própria localidade que mora e reside ao entorno, procurar algum terreno baldio e fazer ali de um lugar um espaço comum, né? Plantar flores, girassol, alimento, árvores e cuidar, né? Juntar os vizinhos ali e Isso é interessante o que ele está falando, porque nós temos experiência não em Rio Preto, em outros lugares, por exemplo, em Osasco, em São Paulo, nós desenvolvemos esse projeto junto com a Prefeitura de Osasco, da Horta Comunitária, e teve só um caso para ilustrar da importância, que uma das participantes, né, ao vender depois da produção, né, e vendeu e do lucro dividiu entre eles, né, e a parte dela foi R$15. Na hora que ela pegou aqueles R$15, ela chorou. E todo mundo falou assim, por que ela está chorando, né? Ela é de uma senhora de 60 anos de idade. Ela falou assim, na minha vida inteira, eu sempre dependi do meu marido. É a primeira vez na minha vida que eu tenho o dinheiro do meu trabalho. E ela estava emocionada com R$15, que era a primeira vez na vida que ela estava tendo um recurso ali, vindo de um trabalho que ela fez. Então existem várias histórias interessantes, entendeu? Então não é só a questão do alimento, é muito mais do que isso. O que a gente está falando é esse resgate, né, da renovação. É como se você esteja renascendo pela segunda vez. Entendeu? Essa tendência de hortas urbanas já é uma tendência mesmo, né? A gente tem uma loja aqui, esse fluxo de pessoas urbanas que vêm procurar semente, alguma orientação para plantar aqui dentro da cidade, seja ela num apartamento, num quintal, numa chacrinha, já é crescente, né? Esse negócio de horta urbana é a ocupação do espaço urbano que não está sendo utilizado, né? Outro dia eu li na internet que a laje de um dos shoppings de Belo Horizonte está sendo formada inteirinha de hortaliças, né? Então, quer dizer, é uma ocupação, é uma tendência hoje, uma ocupação de espaços urbanos, né? Na Europa isso já é bastante forte, né? Isso. Agora o povo está vindo para cá, né? Que bom, né? Que bom, né? Ainda bem. Que bom que está chegando aqui. Bom, eu acho que a gente já vai ter que encerrar o programa. Eu queria que vocês dessem uma consideração final aí na área de cada um, uma dica para os nossos internautas que querem montar essa hortinha ali em casa, no cantinho do apartamento ou no quintal de casa mesmo. Bom, assim, a primeira atitude que a pessoa tem que ter para poder ver desenvolver um alimento é começar, né? É começar com o que tem. Então, às vezes não tem uma floreira dessa, às vezes não tem um substrato desse, às vezes não tem uma mudinha. Comece com o que tem. Então, por exemplo, às vezes você compra um cheiro verde no mercado, se você picar o cheiro verde, deixar o bulbo e pôr na água e depois já pôr na terra, ele enraiza, nasce de novo e você pode dar 2, 3, 4 cortes ali. Então você pode aproveitar. Então é começar nessa relação com o que você tem. Então é uma jardineira, é uma garrafa que você utilizou que você vai descartar, é uma caixinha de leite, seja o que for, com o que você tem, comece. E aí com o hábito você vai cada vez mais ter novas ideias, novas percepções, novas visões de como está articulando aquilo ali. Obrigada, Vitor. Então, é mais ou menos isso, é você querer, né? Que nem eu falei, a gente tem uma empresa para fornecer insumos agrícolas, essa tendência de hortas urbanas é muito crescente. Lógico, plantar, como você não vai ter esse rigor técnico, esse rigor de produtividade que um produtor normal teria, né? Você vai ter o prazer de usufruir do que você fizer lá. Lógico, vai dar alguma praga, porque não é fácil realmente produzir. Vai ter alguma praga, algumas frustrações vão aparecer, mas a construção do conhecimento é importante para você fazer o seu hobby, o seu prazer lá, né? E se você precisar de alguma coisa, a gente está lá para ajudar também. Ok, obrigada. E acrescentando então um pontinho, né, dentro do que os colegas falaram, é você criar o senso de observação, para você entender essa lei e você fazer as reflexões também. Posso dar um exemplo rápido? Né? Eu plantei em casa uma muda de berinjela e uma de jiló. Né? Busquei a terra na mata, tudo certinho, né? Dentro da nossa filosofia. E começou a crescer. Foi crescendo, né? Mais ou menos ali com uns 40 centímetros de altura, as duas começaram a florir.
mas caía a flor, né? Aí eu falava assim, por que será que está caindo a flor, né? Aí veio e não vingava, e foi crescendo, chegou a 50 centímetros mais ou menos de altura, né? Cada pé, né? Dava flor e caía a flor. E aí veio um feriado, né? Eu falei assim, mas como não está dando flor, não vai dar o fruto, né? Então depois eu vejo. E eu fui vendo que eu fui deixando, sabe? E começou a secar, né? E aí, um dia quando eu olhei, eu saí, né, no final de semana e voltei, estavam os 2 pés secos. E eu falei assim, nossa, eles morreram, né? Então eu vou cortar. Aí podei no talo ali embaixo ali. Mas na hora que eu fui cortar, né, eu pedi perdão por ela, né, por não ter cuidado direito, mas também veio uma reflexão. Será se ela não está mostrando como é que eu estou cuidando da minha família? Como que eu estou cuidando das minhas amizades? Será se eu estou também deixando secar? Será se eu não estou, tá faltando esse carinho também? Então foi a reflexão que elas me ensinaram, doando a vida delas, entendeu? Então é muito mais do que só plantar mesmo, a gente tem essa observação, então esse pontinho. Bacana. Bom, quero agradecer então a vocês pelo tempo, pela disponibilidade aqui, por ter ensinado um pouco para os nossos internautas. Quero agradecer a você, internauta, por ter ficado com a gente aqui essa tarde. Até o próximo programa. Obrigado. O que você imaginar vender, aqui você vende. Classe Tudo Diário da Região. O maior jornal da região, agora com classificados online para você vender tudo. Seus serviços, automóveis, imóveis e muito mais. O seu anúncio do Classe Tudo vai para o Diário Impresso e sua chance de vender também. Acesse agora classetudodiariodaregião.com.br ou ligue e anuncie.